So box. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Box, o original. Eu sou o Denis Augusto e estou aqui com o Felipe Junqueira. Vambora para mais um episódio, vamos nós. A gente vai falar de um episódio do GP de Monza que passou bem rápido, mas que trouxeram algumas regras para o debate novamente. Mas vamos entrar melhor na nossa pauta, porque agora eu vi, né, tem um certo momento fazer as coisas, entendeu? Não pode fazer tal coisa assim. Então, 3 pontinhos pra gente chegar nessa pauta. Vamos pra ela, Felipe? Bora. O pódio foi Max Verstappen, que venceu o GP mais rápido da história, quebrou o recorde de volta mais rápida da história e venceu com 19 segundos à frente da McLaren e ainda assim riu da cara da McLaren pelas Papaya Rules. Quando eu digo de humilhação não, porque tinha que ser mais enérgico os dois ali, entendeu? E papapá. É de momentos assim, saca? A gente vai falar daqui a pouquinho de McLaren, mas vamos um pouquinho falar sobre Max. Felipe, na sua visão, o que a Red Bull fez e o Max fizeram pra serem tão dominantes assim, além, obviamente, da adaptação aerodinâmica que sempre se faz em Monza? Cara, é muito simples. Teve uma hora que o grid inteiro era um sanduíche. Max Verstappen na frente e nos últimos lugares as duas Minardes e o Tsunoda. Basicamente o que eles fizeram foi o seguinte, eles pegaram a asa de pouco arrasto, né, de low downforce, cortaram 2 pedaços dela fora e deram pro Verstappen e falou, se vira. O Tsunoda não fez isso e por isso a performance foi bem pior. Mas o Verstappen, se você olhar no onboard, cara, ele luta com o carro em todas as curvas. Todas. Na classificação no sábado, que ele bateu o recorde da pista de Monza e o recorde de maior média de velocidade na Fórmula 1, o Norris ganha tempo nele em todas as curvas, na saída das curvas. E o Verstappen ganha tempo nas retas. Só que, né, Monza, mais retas que curvas, pole do Verstappen. Então, assim, cara, o carro era indirigível da forma que ele foi dado pro Verstappen. Cortaram um pedaço da asa dianteira, cortaram um pedaço da asa traseira e viraram pra ele e falaram, vai lá, garotão. Foi o que ele fez. Simples assim. Cara, é essa complexidade que eu falo que difere quando o cara é de outro planeta e dos daqui, entendeu? Porque, que nem você falou, e a gente já falou isso algumas vezes aqui pra trás, a Red Bull, esse carro, a gente achava que ele era muito bom, RB19, só que o Max o tempo inteiro ficava reclamando, sem parar, de acerto dele naquela temporada que ele fez chover. Literalmente. E aí, a gente chega no ponto de que, de fato, quando a gente tem a McLaren com os 2 bonecos aí agora, fazendo o liso e sobrando, a gente vê que aquela luta do Max não era normal com o carro e ele conseguia mesmo assim fazer. Então, digamos assim que ele conseguiu, em um fim de semana, rememorar a luta dele e conseguiu ser extraordinário de novo, entende? É quando a gente fala do gênio, é de momentos assim, saca? Foi perfeita a estratégia. Não tem o que você dizer da Red Bull nesse final de semana com relação ao Verstappen, que foi o seguinte, a gente tem um piloto que consegue fazer isso, certo? Então, beleza. Sim. É só você ver a ultrapassagem dele no Norris, cara. Ele esperou o DRS, passou o Norris e o Norris nunca mais chegou perto dele, porque uma coisa no qualifying, né, é você comparar a volta do Norris com a volta do Verstappen. Não tem ninguém na frente, aquela coisa. Uma vez que o carro do Verstappen está na frente do carro do Norris, a vantagem do Norris de sair melhor da curva diminui, porque tem o ar sujo do carro do Verstappen. Então, não tinha nenhuma chance. E assim, mais uma vez, eu acho que mais um final de semana que o Norris foi bem, e não por culpa dele, ele não saiu com a vitória. Ou com a vitória não, mas pelo menos com um bom resultado. Dessa vez, foi o Verstappen, que a Red Bull deu um carro para ele que ninguém mais conseguiria dirigir, mas ele consegue. Então, é isso aí. E, assim, não tinha nenhuma chance da McLaren passar ele. Nenhuma. Tanto que ele passou, abriu e tchau. Depois manejou os pneus, porque eu imagino que os pneus deles vão estar uma catástrofe. Parou antes, né, inclusive, do que as McLaren, porque devia estar comendo o pneu com o problema na saída de curva. Mas ninguém chegou perto dele. Vitória, 20 segundos, e como você viu, ainda deu uma risada, né, da troca de posições, que eu achei a risada dele emblemática pelo seguinte, né, para quem tinha alguma dúvida,
aquela risada significa o seguinte: eu nunca faria isso. Exatamente. Eu nunca faria isso. Se a equipe falasse, poxa, né? Porra, só lamento. Cara, e assim, ele faz isso e ele deixa muito claro, entendeu? A diferença das outras provas. Porque, e já falando isso, puxando a McLaren. I can't, it's broken! It's broken! Fuck! Papaya Cast. A diferença das outras provas é que quando aconteciam esse tipo de coisa na McLaren, não tinha, assim, alguém pra pegar e apontar assim e falar: o rei está nu, entendeu? Porque não tinha ninguém perto da McLaren pra fazer isso. E dessa vez tinha um cara que literalmente estava olhando a McLaren de cima pra baixo na prova. E o que ele falou é óbvio, entendeu? E se fosse o Niki Lauda? E se fosse o Prost? E se fosse o Senna? E se fosse o Hamilton? Na mesma situação ali do Piastri, ninguém entregaria a posição, sabe? Até porque não foi um erro dele. Foi um erro da equipe, saca? Aí é que tá. Eu acho que tem uma grande diferença. Número 1, a gente não sabe, né? Porque na época, você simplesmente ia falar, meu rádio não, né? Rádio falhou e pronto. Mas eu acho o seguinte, eu não gostei pelo fato de que a McLaren não quebrou, então, o carro do Piastri quando o Norris estava ganhando uma corrida, entendeu? Vai ser justo, então vamos ser justos, entendeu? Porra, o carro do Norris quebrou, o Piastri, entra aqui que a gente vai abandonar. Exatamente. Então eu achei meio estranho, tá? Eu achei que é justo, com certeza, a equipe com o Piastri fez literalmente o melhor pit stop da temporada, porque foi a melhor parada da temporada inteira, e com o Norris foi a pior parada da prova, que não teve uma penalidade, né? Teve o Ocon e o Stroll que tinham penalidade. Mas, então assim, justo a equipe esculhambou o Norris, não foi culpa dele, ok. E assim, pro Piastri, 3 pontinhos só, não vai matar, entendeu? Tava 34, tá 31. Ok. Agora, e se chega lá no final do ano e o Norris ganha por 2 pontos? Então, e aí? Né, amigo? E aí? É justo? Entendeu? O Joe Embiid, da NBA, tava acompanhando a corrida e soltou a frase, né? Essas regras papai são uma situação, kkkk. Aí ele falou, o Oscar é um homem melhor do que eu. Isso porque é um cara que joga um esporte coletivo, né? Sim. Assim, um coletivo de verdade. A Fórmula 1 a gente sabe que é um esporte coletivo, mas é um coletivo individual. Esse é um coletivo de verdade. E mesmo assim o cara falando, porra, não ia rolar. Então assim, eu entendo, né? Eu espero, talvez, que isso seja a McLaren tentando manter o ambiente lá dentro da equipe numa boa. Tipo, ferramos o Norris, não, então para não ter teoria da conspiração, começar aquela palhaçada, vamos, né, a gente volta e beleza. Mas assim, eu achei fraco, honestamente. Eu achei justo, ok, já falei, eu acho justo, mas eu acho fraco. Tipo, cara, parte do jogo, cara, entendeu? É que ficou um cenário muito ruim pra McLaren, porque momentos antes da desgraça acontecer, né? Eles viram pro Norris e falam assim, a gente vai parar o Piastri primeiro, mas não vai ter undercut, hein? Aí eles fazem essa parada primorosa, como você citou, pro Piastri, e chega no Norris, eles fazem aquela parada de centavos pro coitado. Sim, não, e só um comentário aqui, eles pararam o Piastri antes por causa do Leclerc, coitado do Leclerc, né? Tipo, o cara lá sofrendo pra chegar na frente do Russell pra garantir um 4º lugar e tal, fazer uma festinha em Monza, e se tivessem falado pra ele, tipo, pararam o Piastri por sua causa, ele tipo, hã? O que eu tenho a ver com isso? Tipo, tô aqui no meu canto, porra. A última pessoa que o Leclerc tava pensando naquela hora era no Piastri. Óbvio, ele tava pensando muito mais no Russell, no Hamilton vindo atrás e tal, do que no que tava acontecendo na frente, cara. A Ferrari não tinha carro pra isso. Mas, então assim, quantas vezes a gente já falou isso, né? Que a McLaren precisa reaprender a ganhar. Esse é o tipo da coisa, entendeu? Tipo, da mesma forma que não faria tanta diferença se passasse de 34 para 37, 34 para 31 a diferença, é até, né, na hora que vira 6 pontos, se você pensar, beleza, até faz uma certa diferença. Mas assim, não acho que eles estavam pensando nisso, eu acho que eles estavam pensando no clima da equipe de tipo, porra, vai feder, entendeu? Porque, né? Mas assim, de qualquer maneira, eu achei fraco, eu entendo, mas eu não faria igual. Então, cara, é que assim, o Piastri ele jamais seria um Sif, né? Porque falta ódio pra ele. Em nenhum momento ele sente ódio.
Ele é sempre daquele jeito assim, mas até na ruim ele é daquele jeito, nem só na boa, entende? E o Norris, eu acho que nem sentia a força, ele deve sentir, né? Ele tem hora que... Ele depende muito de clicar. E essa questão de depender de clicar pra dar certas coisas, porque, cara, eu lembro do Norris disputando e sendo, entre aspas, leão em outras situações ao longo da carreira dele na Fórmula 1 já. E desde que ele foi alçado a esse posto de contender assim, eu não sinto tanto isso mais nele. Muito difícil sentir isso nele, na verdade. Principalmente quando é o Max do lado. Tanto que chega na largada lá, o Max, entre aspas, gigantescas, coloca ele na grama e ele... o Max colocou na grama de novo, aquele bobão. Ah, mas eu acho assim, o Norris ali, o que ele tinha que fazer? Que eu acho que ele até fez bem. Ele tinha que ficar na frente do Piastri. Depois ele se preocupa com o Verstappen. E ele fez, né? Beleza. Sim. Mas é o que a gente falou, cara. Nenhum dos dois tinha nada pra brigar. Tanto que o Norris passou o Verstappen esperou, né? Olhou no relógio e falou, quando que começa o DRS? Começou o DRS e falou, então valeu. Braço, hein? É que esse negócio que ele fica nesse pragmatismo de não ter nada pra brigar, não ter nada pra brigar, já agora faltam 8 provas pra acabar a temporada. Então, sim. Não tem nada pra brigar, não tem nada pra brigar, então, tipo assim, um dos dois vai ser campeão, 90% de chance de ser o Piastri, sem brigar. E talvez eu acho que até isso meio que tomou a McLaren na minha visão, saca? Porque falta o chacoalhão, falta a situação difícil pra eles lidar, entendeu? Então eles estão num ritmo de cruzeiro tão soberano, mas tão soberano com esses dois assim, que, assim, isso digamos assim, pra narrativa do esporte, que eu digo, sempre que quando eu bato nesse ponto é em cima da narrativa do esporte. O campeonato de 2025 vai ser vencido por um desses dois, mas se falar assim, pô, o momento memorável da temporada de campeão do Piastri, ou o momento memorável da campanha de campeão do Norris, se não aconteceu até agora, pode acontecer. E a gente espera que aconteça. Cara, não, olha só, se o Norris ganhar, vai ter que ter esse lógico, momento. É impossível não ter. Vai ser, agora é necessário. Se o Piastri ganhar, honestamente, cara, o grande momento dele é a consistência. É ele tranquilo, respondendo a todas as perguntas tranquilão. Pô, e aí, Piastri? Tá sossegado. E é isso. Porque a grande força dele é essa. É que ele tá sossegado. Então, Sim. assim, realmente não é que dê margem pra aquela história linda de, pô, olha só que superação. Não. O Piastri simplesmente tá fazendo uma campanha honesta e o que ele precisa fazer agora é levar até o final. Antes da gente começar a gravar, eu tava fazendo aquele simulador que a gente tentou ano passado na live pra simular o campeonato. Eu coloquei só 3 pilotos, em 2 cenários diferentes. O Max vencendo todas as provas, e o Piastri em segundo e o Lando em terceiro em todas as provas. O Max vencendo todas as provas, o Lando em segundo e o Piastri em terceiro em todas as provas. E nos 2 cenários assim, que, vamos colocar, se tiver alguma mudança seria isso, mas não vai ter, porque um perfil igual ao Monza, talvez um pouquinho Las Vegas, mas bem pouquinho. Em todos os cenários, o Piastri é campeão, sabe? Sim, eu rodei hoje, né? Eu fiz 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 bilhões de simulações. Quase um Doutor Estranho, que beleza. 87% Piastri, 13% Norris, basicamente, né? É o mais provável. De 1.000 simulações para 10 milhões de simulações, a diferença é 0,1, 0,2. Por quê? Porque o Piastri tá com a mão na massa, entendeu? Eu fiz simulação aleatória, eu fiz tudo que você possa imaginar. É difícil pro Norris, cara. Ainda mais esse Norris, né? Não, assim, eu achei até que ele fez uma corrida honesta, eu achei que foi uma bela ultrapassagem, mas o problema, na verdade, é a corrida da Holanda, cara, que ele perdeu 18 pontos. Ali, realmente, e todas as outras corridas que ele ficou não sendo... É porque, assim, não é que o Piastri seja um piloto super agressivo também, né? Vamos falar sério. Nada agressivo. Não é que é, tipo, né, o louco furioso e o Norris é um banana. O Piastri só não comete erro, tanto que ele tá mais de 40 GPs terminando nos pontos, né? 42 corridas que ele marca ponto seguidas. Então, assim, o Norris de vez em quando dá uns moles, e aí é a diferença quando você tem 2 pilotos disputando o título, entendeu? É você dar 1 mole, 2 moles, o carro quebrar, que não é culpa do Norris, né? E é isso. Então, assim, é uma pena pro Norris, porque, como eu falei quando eles contrataram o Piastri tá botando ele no bolso, porque o Piastri é melhor piloto. É uma pena, mas a verdade é essa. E, cara, eu acho que a chance do Norris, né? Não sabemos o que vai acontecer ano que vem, né? Obviamente. Mas a chance do Norris esse ano, se não subiu no telhado, pelo menos já encostou a escada na casa, entendeu? O Norris pode ter até acordado, que nem você falou, ele teve um azar na Holanda, que na hora de fazer a volta, um pé
pé de vento empurrou um pouquinho mais do Piastri do que o dele. Essa foi a questão. Não, e o Piastri teve o vácuo do Tsunoda, se eu não me engano. Você Ou do Hadjar, um dos dois. E aí, nessa prova, a McLaren não fez... Inclusive, tem um negócio da McLaren que parece que de reta ela não era nem a quinta, né? De velocidade. Isso é bizarro, porque eles poderiam ter acertado isso melhor. Era possível acertar isso melhor. E aí, nessa prova, ele, entre aspas, fez o máximo que deu. Teve esse imbróglio e, cara, é o que eu falo do cheiro de sangue. Se fosse, por exemplo, ali... Eu sei que eu tô falando muito se, mas fosse, por exemplo, ali, no lugar do Piastri, o Max, ele ia... E talvez ele até deixasse passar. Só que ele ia deixar passar o Lando numa condição que logo depois ele poderia atacar de novo. Entende? Eu acho que esse cheiro de sangue um pouquinho que falta pro Piastri. Mas que nem você fala sempre, e não tiro sua razão de falar isso sempre, ele tá jogando seguro e tá conduzindo no ritmo dele, na calma dele, na resiliência dele. E assim, é como vai ser decidido esse campeonato, entende? A menos que aconteça alguma coisa muito gigantesca pra um dos dois lados, que nem, tipo, sei lá, o Piastri tem um azar colossal e uma vitória caia no colo do Lando, entende? Esse campeonato já tá decidido. Na corrida, tá? Mais rápido foi o Albon, com 364. No final da reta principal, né? Antes de frear pra curva 1. O Piastri passou a 353 e foi o oitavo mais rápido. E o Norris, a melhor velocidade dele foi 340. Eu não sei se não teve DRS hora nenhuma, porque junto dele estão as Alpines. Que não é que se cobriram de glória no domingo. O Verstappen nem tá com uma velocidade reta muito impressionante, né, nos resultados, mas porque não precisava, né? Na corrida, ele não precisava fazer o que ele fez no treino, no qualifying, né? Que é ligar o motor no máximo e... Tanto que tem uma mensagem, cedo ainda na corrida, pro Verstappen, do GP falando pra ele, falou, sem correr risco, não precisa fazer a volta mais rápida, vamos só ganhar a corrida. Porque, né, o carro tava daquele jeito. Mas assim, voltando para a McLaren, eu acho que volta ao que eu vivo falando. Eles precisam reaprender a ganhar, porque a galera que sabia ganhar não tá mais lá. Não é mais a McLaren de antigamente. Esse ano, obviamente, eles vão ganhar os 2 títulos, né? Fala sério. Mas veremos como que vai ser no ano que vem. Porque e se no ano que vem eles não tiverem essa margem mega? E aí? Porque, se você pensar, como você falou, eles jogaram ponto fora, com o acerto do carro mais para curva e não para reta, vendo, porque todo mundo viu a asa do Verstappen. Todo mundo viu. Eles não devem ter levado fé que ele ia ser tão rápido. Tudo bem. Mas perderam uma vitória possível. Agora são 8 e 3 sprints. Eu fiquei longe de treinos assim. Eles largaram, foi de amarelo, né? Todo mundo largou amarelo. Quer dizer, lá pra trás tinha uma rapaziada de duro e tinha o Lawson de macio. Acho que era. Mas eu não vi o desempenho das McLaren de branco. Cara, foi ok. Mas dava pra buscar o Max assim ou o Max ainda era mais rápido? Na hora que você chegasse perto dele, ia matar o pneu. Aí eu entendo o Norris não querer chegar tão perto, porque ele deve ter pensado, bom, tô na frente do Piastri, é o que eu preciso fazer daqui até o final da temporada. Então, ok. Mas assim, abaixo do ideal. Totalmente abaixo. Para a McLaren como equipe, e a risada do Verstappen foi a chave de ouro, né? O cara dando uma sacaneada de tipo, porra. Tipo, aqui é um requinte de crueldade que o Max, ele, entre aspas, não precisava saber disso. Mas o engenheiro chegou e falou, cara, vocês não sabem, você não faz ideia do que a McLaren aprontou ali. E ainda sobrou uma pra Ferrari, né? Porque o Verstappen ganhou as 2 corridas na Itália, né? Sim, não é fácil a vida do tifose, né? Sobrou pra todo mundo. O Verstappen jogou bosta pra todo mundo. A única parte, né, que você pode dizer que foi fofa foi o seguinte, que o Bortoleto, quando terminou a corrida, comemorou a vitória do Max, né? Porque ele é amigo do Verstappen e aí ele ficou todo contente que o Max tinha ganhado. O Bortoleto foi a brasileira, né, nesse ponto aí. Sim. Fala galera, Aninha aqui. Estou num lugar com sons e músicas, então se vocês ouvirem uma musiquinha de fundo, fiquem tranquilos, tá tudo bem. No momento está tocando What a Feeling, o que é maravilhoso. Cara, a McLaren foi ridícula. A McLaren podia ter dividido estratégia. A McLaren podia ter parado mais cedo. A McLaren podia não ter trocado os 2 pilotos. A McLaren podia, na verdade, ter parado os pilotos na ordem certa, Lando primeiro, depois o Oscar, para evitar toda a bagunça que eles fizeram. Se eles tivessem, talvez, parado um pouquinho mais cedo, se eles tivessem dividido a estratégia, talvez eles tivessem chegado em alguma briga com o Verstappen, mas eles não fizeram nada. Então, eles deixaram tudo lindo, maravilhoso pro Verstappen seguir a vida dele e ser feliz com esta vitória em Monza. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista
é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Binotto? Parabéns. Parabéns, Binotto. FerrariCast. Ô, Felipe, a pintura da Ferrari ficou bonita. Lindo, pô, lindo o carro. Mas, não, cara, eles assim, tiveram um final de semana honesto. Fizeram uns pontinhos, continuam em segundo lugar. O Hamilton recuperou muito bem, teve uma boa corrida. E só, minto, fizeram 2 pitstops muito bons. E outra coisa também tem que colocar nessa discussão que é muito importante é você atribui a quanto a esse resultado da Ferrari e a presença de Carol Polito em loco no circuito. 100%, óbvio. Ah, sim. Se não fosse isso, tinham chegado atrás da Alpine, pô. Fala sério. Aliás, eu vi um vídeo muito bacana, que sempre é, né? Em Monza, a comemoração e a galera recebendo o Hamilton. E a primeira vez que o Hamilton saiu do box com a Ferrari. É realmente muito legal. Era o sonho dele, né? Pilotar a Ferrari. E, obviamente, pilotar a Ferrari em Monza é o suprassumo da experiência. Mas provavelmente não era exatamente o que ele imaginava, né? Largar de 10º, ter que passar uns carros mais lentos. E aí depois não tinha o que brigar com o Russell. O Hamilton fez uma boa corrida, o Leclerc fez uma boa corrida. Ambos mandaram bem, foram limpos, honestos e fizeram uma corrida limpinha. Mas é aquela coisa, eles e o Russell estavam terra de ninguém. Mais rápidos que o pessoal de trás, mais lentos que o pessoal da frente. Como a gente falou, né? O Leclerc nem sabia que ele estava incomodando o Piastri. Se tivessem falado pro Leclerc, tipo, McLaren tá parando porque eles estão cobrindo você, ele ia ter falado, pô, vocês estão de sacanagem, né? A não ser que eles parem, o que eu vou fazer? Mas é isso aí, segue o baile. Tem outra frase maravilhosa do Hamilton esse fim de semana que ele falou, pô, yeah, man, o meu sonho a vida inteira era correr de vermelho aqui em Monza, man, e eu estou de azul, man. É. Tem isso. Não, mas assim, ficou, cara, se você pensar, né, porque a gente não pode esquecer que essas pinturas especiais tem uma pressão dos patrocinadores, o meu contrato diz isso, meu contrato diz aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Cheio de merda. Mas assim, ficou muito maneiro. Não, ficou legal, ficou maneiro, o que eu tô rindo é da ironia. Inclusive, eu tô olhando aqui pro carro do Niki Lauda, que eu tenho uma miniaturazinha, e ficou muito maneiro. Assim, como a gente falou na semana passada, né? Eu, pessoalmente, não gosto do merchandise azul. Mas, se tá vendendo, vambora. É isso aí. Total. Mas temos aqui uma pessoa muito importante a nos dar um panorama sobre o fim de semana da Ferrari, que é a dona Aninha, né? Bom, vamos lá. Ferrari. Na verdade, a Ferrari não fez grandes coisas, né? Não, tanto em ritmo de corrida, né? Quanto em ritmo de classificação, e também não tentou ajudar os pilotos. O carro já não tinha ritmo e a Ferrari não fez grandes esforços para ajudar os pilotos. Usar o Hamilton para dar o vácuo pro Leclerc poderia ter ganhado uma posição, talvez 2 ali na largada, o que teria ajudado a manter o Leclerc na frente de pelo menos uma das McLarens. Porque se ele não tivesse destruído os pneus, né, cozinhado os pneus nas primeiras voltas lutando com o Piastri, teria funcionado, ele teria tido um ritmo muito melhor de corrida no início, porque o ritmo dele no final estava bem bom. Só que nessa aí, todo mundo já tinha aberto todas as distâncias possíveis, né? E durante a corrida, a Ferrari não ajudou o Lewis de jeito algum, porque ele tinha um undercut com o Russell, a Ferrari não fez. Quando o Russell parou, a Mercedes parou o Russell muito mal. A Mercedes parou o Russell no tráfego. Então ele ficou preso atrás de vários carros e ele tinha a possibilidade, sim, de dar o overcut, o que é uma coisa raríssima em Monza, mas ele teria essa oportunidade. Ele ficou a 20 segundos, mais ou menos, um pouco mais do Russell. E a Ferrari não chamou. A Ferrari manteve os dois na mesma estratégia, o que não fez o menor sentido. Tinha que ter usado uma split strategy, tinha que ter dividido as estratégias e, principalmente, o Lewis tinha a oportunidade de ganhar a posição do Russell. Então, a Ferrari deixou de maximizar o final de semana nesses dois momentos. Eu me pergunto por que a Ferrari não fez esse pedido pro Lewis. O Lewis deu entrevistas diferentes quando ele estava falando com a imprensa inglesa, com a imprensa portuguesa e com a imprensa italiana, tá? Isso em relação ao vácuo, né? Em certos momentos ele disse que não tinham pedido para ele, se tivessem pedido ele tinha dado. Em outros ele disse que nunca tinha feito isso na vida dele, então não sabia, né, por que fazer, não via necessidade de fazer. Deixando bem claro que na verdade ele era bem desconfortável com essa possibilidade. Mas a Ferrari tinha que ter batido o pé. Da mesma forma que a Ferrari, mesmo que ele estivesse falando, não, eu quero estender porque o ritmo tá bom, porque blá blá blá, a Ferrari tinha que ter batido o pé com ele durante a corrida pra fazer o undercut ou pra parar logo depois do Russell, porque ele ia ganhar a posição. Então, cara, a Ferrari deixou de maximizar por talvez um pouco de falta de coragem de botar o pé na mesa, pra não dizer outra coisa na mesa, com o Hamilton, né? E assim, ia ajudar o Hamilton no domingo
domingo, no sábado, se ele tivesse dado vácuo, o máximo que ele teria perdido seria uma posição, porque eles podiam ter, na verdade, treinado isso o final de semana inteiro, a sexta e o sábado inteiro, porque eles já sabiam que o Hamilton ia tomar 5 posições. E ele não ia ficar... Não ia fazer a pole, gente. Assim, tava muito claro que seria uma das McLaren. Ninguém tava esperando nem que o Max fizesse a pole. Então, a Ferrari podia ter ensaiado isso, eles podiam ter programado isso, mas não fizeram. Então, esta é a minha questão com Ferrari. Bom, é isso. Por hoje é só de mim. Agora é só em Baku. Beijos. Mas falando de show na Itália, precisamos falar da temporada de Alexander Albon, né? Que, mais uma vez, cara, lá pra frente, né? Não, lá pra frente, melhor de todos, saiu lá de trás e chegou lá na frente, inclusive roubou, entre aspas, um lugar do Bortoleto, vamos falar ainda, né, do Gabriel. Cara, o Albon tá indo muito bem, cara. Ele já tá saindo da briga lá do meio da tabela, entendeu? De tanto ponto que ele tá marcando, ele tá deixando, o Hülkenberg teve aquele pódio e depois não marcou mais ponto, o resto tá ainda subindo, o Hadjar marcou o pódio, mas estava muito lá para trás, então assim, o Albon tá deixando eles para trás, sossegado, inclusive, não podemos deixar de notar o seguinte, o Albon tá na frente do Antonelli, cara. Sim. Eles estavam empatados e ele agora tá na frente do Antonelli. Antonelli, aliás, que pela primeira vez foi criticado pelo Toto Wolff. Ih, acabou a paciência? Acabou a lua de mel, pelo menos acabou a sutileza. Ele mandou que, né, o resultado não foi o ideal, entendeu? Sim, sim. Mas assim, fato é que o Albon tá em 7º no campeonato, atrás do Hamilton. Tudo bem, 47 pontos atrás do Hamilton, e ele tem 70, então ele não vai chegar lá de jeito nenhum. Mas fato é que tá muito bem, especialmente se a gente comparar com o Sainz. Porque o Albon tem 70 pontos e o Sainz tem 16, empatado com o Berman, atrás do Bortoleto. Pois é, Sainz mais uma vez se envolvendo em um quiprocó, né? Rodando. Desnecessário, né? Aliás, porque não tinha... assim, aí eu lembro sempre da lição do meu pai, entendeu? Se o mesmo problema acontece com você o tempo todo, você tem que parar pra pensar como que você tá contribuindo, entendeu? Porque é impossível que toda hora dê erro com o Sainz, toda hora alguém bate no Sainz e... assim, eu até concordo que na Holanda não foi culpa dele, de forma nenhuma, aquilo ali foi lance de corrida. Não, na Holanda foi uma atrocidade aquilo lá. Não, porque foi lance de corrida, ok, mas assim, ou ele tá tentando um pouco demais, ou ele não tá tendo a noção do espaço correto, entendeu? Ou uma combinação, você pode falar o que quiser, mas o fato é que o Albon tá em 7º, melhor do resto, inclusive na frente de uma das Mercedes, e o Sainz tá em 18º, ou 17º, não sei como é que tá o desempate com o Berman. Mas assim, tá empatado com o Berman na Haas, que, porra, não é o carro da Williams, entendeu? O carro da Williams é melhor. Ele tá em 18º, ele tá atrás do Berman. Então, o carro da Williams é melhor que o carro da Haas. A Bem Haas melhor. Tá em 9º no campeonato, a Williams tá em 5º. E vai lembrar que o Berman está com 10 pontos na sua carteirinha. Se ele fizer mais alguma coisinha, ele pode ficar fora de uma prova, hein? Pois é. Aí vamos ter Dino Beganovic. Não sei Será? se tem superlicença. Não sei se ele tem ponto na superlicença. Mas... Se substituir o Berman, vão botar quem? Vão meter o... Como é que é o nome do cara da Toyota, rapaz? O piloto da Toyota? O Hitomo Miyata? O cara não consegue terminar uma prova de Fórmula 2 sem bater, cara? Vai botar ele na Fórmula 1? Pois é, né? Tem mais alguém pra entrar na lista? Sei lá. Eu acho que o Beganovic é o número 1 da lista da Ferrari. Mas veremos. Procuraremos. Pô, o câmera seria ótimo, mas não deve ter... ponto, né? Mais fácil o Arthur Leclerc correr do que ele. Os dois não vão correr, deixando claro. Eu não sei quando caem os primeiros pontos do Berman, cara. Pode ser que ele fique nesses 10 aí um tempo. É porque é desse ano, né? Caduca depois de quantas provas? Um ano. 12 meses. Ele vai ter que se comportar muito bonitinho, menininho, entendeu? Pois é. Não sei se tem ponto lá da participação dele no ano passado. É que ele tomou uns pontos muito besta, cara. É tipo, velocidade acima de bandeira vermelha, umas coisas assim. Ele tomou muito ponto besta, assim. Ele não é ponto que, entre aspas, é recorrível, né? Ah, sim, não. Já era. Pra ele, isso aí. Mas tá tendo também uma temporadinha complicada, mas não tão complicada, eu acho, quanto a temporada do Antonelli, né? Eu acho que o Kimi chegou com muita banca, a Mercedes aposta nele, né? Obviamente, bastante. Aposta nele há muito tempo, porque, né, ele é piloto da Mercedes desde moleque.
E assim, tudo bem, tem 18 anos, agora tem 19, né? Mudou muito. Mas assim, e eu imagino que para a Mercedes seja realmente um ano para ele aprender e para competir realmente no ano que vem, porque vai mudar tudo, então que se dane. Mas assim, como o Toto Wolff deixou bem claro, eu acho que eles esperavam um pouco mais. Eu não acho que eles esperavam que ele fosse bater o Russell, de jeito nenhum. Parecia que sim, né? Pelo jeito que eles falavam, de colocar o Russell quase na linha, na Rua da Amargura, na sarjeta, não, a gente vai ficar com ele, vai trazer o Verstappen e vai mandar você embora, né? Parecia que era isso, né? Mas eu acho que o tempo jogou a favor do George e bem contra o Antonelli. Cara, segunda corrida que o Antonelli perde ponto por tomar punição, né? Segunda corrida seguida, cara. Ele levou 15 segundos na Holanda e 10 agora em Monza. Quer dizer, também é outro que precisa correr, né, de uma forma um pouquinho mais limpa. De novo, não acho que a Mercedes esperava que ele fosse fazer nenhum milagre. Não acho que eles tinham 1000 esperanças para que ele fizesse isso ou aquilo. Mas o fato é que a coisa, né, não vai bem. E não vai bem já há um tempo, né? Porque quando foi ter as férias, todo mundo falou, o Antonelli vai voltar das férias. Voltou das férias e, né, não é que tenha dado muito certo, por enquanto. Veremos. Pois é. Falando em castigo e férias, né? Gasly foi castigado, né? Sim e não, né? Sim, porque mais 3 anos na Alpine garantido, mas quem sabe? Se não vende essa porcaria, vira outra coisa, sai o Flávio Briatore e a equipe vira uma equipe decente, entendeu? Porque em Monza, cara, honestamente, a gente vai falar dele só porque o Gasly assinou, cara, porque não precisava falar nada. O Gasly tentou fazer aquela tática de esperar o safety car no final, então saiu lá de trás, né, de duro e não fez nada. O Colapinto fez menos ainda, mas não fez uma estratégia normal e também não conseguiu nada. Então você vê que não é que assim, o Colapinto tá mandando mal, o Gasly tá mandando bem. O Gasly tá até dirigindo bem. Eu acho que ele é um piloto altamente honesto, gosto do estilo do Gasly. Não acho que o Colapinto tá tendo uma temporada fantástica, mas assim, o carro deles é uma bomba, cara. Então é difícil você falar, é isso, é aquilo. Não sei se o carro... Eu até assisti um pouco a corrida do Gasly no onboard e tal, mas assim, o carro é uma droga, cara. Não dá pra dirigir. Então, como é que você vai julgar o piloto, entendeu? Eu trouxe mais esse ponto pra pauta justamente por essa questão, como é que você vai julgar o piloto? Porque ele fez isso e claramente... A gente fala aqui, né, com certa frequência, o Gasly era um cara que merecia estar num lugar melhor. Gasly, ele demonstra coisas e arranca coisas do carro que o carro não tem. E ele renovar é claramente ele seguindo por um caminho de que, cara, eu vou garantir o meu aqui, entendeu? Vou garantir que eu ficar nesses carros aqui pelo menos mais 3 anos. Mas ele ia pra onde? O que tem aberto pra ele? Não tem nada. A menos que, igual a gente falou, aconteça uma catástrofe nas equipes da frente, não tem como mesmo, né? Porque assim, se você pensar, com certeza o Gasly, né, compara bem com o Ocon, que tá na Haas, com certeza eu botaria ele na frente do Hülkenberg, que tá na Sauber, Liam Lawson, obviamente, mas só se ele for doido que ele volta para aquela equipe, Aston Martin não tem lugar, Williams também não tem lugar, e os 4 da frente não tem lugar, então ou ele dá um passo pro lado, que não necessariamente vai ser ótimo, ou ele fica onde ele tá e ver qual é, entendeu? Sim. É o tiro no escuro que sobrou pra ele, né, cara? No final das contas, cara, tá, assim, tem uma coisa rara, que é segurança. Quer dizer, segurança, né? Entre aspas, porque contrato de Fórmula 1... Né? Ele é concursado na Alpine. Contrato de Fórmula 1 para desaparecer não custa nada, né? Mas a questão é uma segurança. O cara tem um contrato de 3 anos com uma equipe de Fórmula 1. Se nada acontecer, ele dirige mais 3 anos na Fórmula 1. Beleza, vamos ver. Sim. Mas assim, é um ambiente realmente que você falou, cara. É ótimo, mas é um castigo também, cara. Porque é só você ver a própria história do Colapinto, cara. A forma que eles se livraram do Turhan, que era piloto da Alpine. Um outro piloto da Alpine no grid provavelmente vai ser campeão, né? Que é o Piastri, que era piloto da Alpine e eles perderam por incompetência. Então, assim, é uma equipe que, vou te contar, mas o importante é que tá lá, entendeu? Eu acho que pro Gasly o importante era isso. Sim. Tô aqui, entendeu? Vai que...
Falando em vai que, o Hadjar, né, ele tá mostrando que o vai que dele, o IC dele, era muito acima do que todo mundo pensava, né? Porque quando se passasse o pódio na última prova, ele sai hoje dessa prova lá dos boxes e consegue um P10, pô. Mas o Hadjar, eu acho que alguém tem que chegar pra ele e falar, meu irmão, tu tá correndo perigo, hein? Continuar pilotando assim, vão te botar na Red Bull, cara. Tu segura a tua onda aí, cara. Bate um carro uma vez, entendeu? Roda sozinho. Vai ser promovido assim, mano. Se é punição pro Gasly ficar 3 anos na Alpine, é punição pro Hadjar também ser promovido, cara. Exatamente. Porque, vou te contar. Pô, Tsunoda, cara, largou até bem. Tava ali no bolo com o Hamilton, coisa e tal. De repente desapareceu, tava lá em último. Eu não entendi. Do nada. Eu sei que ele teve um toque com o Lawson, né? Sim, e demonstra muito também sobre o Tsunoda, né? Porque pra ele chegar a ponto de ter que dar um toque, de disputar uma posição com o Lawson, saindo de onde ele saiu, né? Mas ele parou no box e, de repente, levou um undercut, né, do Berman e desapareceu. E começou a perder ritmo e desapareceu. Tava lá no final. Então, assim, confesso que nem fui olhar. Gosto muito do Tsunoda, mas falei, não vou nem lá olhar, cara. Porque é isso aí. A temporada dele é essa. E é uma pena, porque eu acho que é um piloto que tem talento, mas é o segundo carro da Red Bull. Então, quem senta lá... Maldição. Maldição. Maldição! Mas assim, voltando, né, pro Hadjar, cara, né, todo mundo falou, pô, o cara do pódio saiu, né, primeira vez que foi eliminado no Q1 na corrida seguinte e tal, mas ele deu a resposta, né? Sim. Saiu no Q1, mas, pô, fez uma corrida super honesta, limpinha, foi lá e marcou um pontinho dele. Tá bonito. Exatamente. E quietinho, tá no top 10 do campeonato também, hein? Passou o Hülkenberg, né, porque eles estavam empatados. Bom apontamento. E ele agora tá na frente do Hülkenberg, cara. Só um apontamento sobre o Tsunoda, antes da gente passar pro querido amigo do Hülkenberg de Sauber, esse 19º do Tsunoda periga até para uma possível vaga de piloto reserva da Aston Martin Honda, né? Porque, sim, cara, ele despencou de uma forma inacreditável, assim. Enfim, tem lógico a questão que a gente falou dos caras demorar na gestão Horner de dar um carro para ele, tem essa questão desse carro da Red Bull ser totalmente feito pro Max, como a gente já disse no começo do programa, mas eu acho que dava pra ele fazer pelo menos um pouquinho mais, assim, entendeu? Fala muito não, entendeu? Pô, uns 8 pontos, já colocava ele em 15º, sabe? Sim. E 8 pontos ele conseguiria ter arrancado nessas corridas todas aí. Olha só, cara, na boa, a gente massacrou o Pérez por resultados muito menos piores no ano passado. Sim. Então, né, apesar de eu gostar muito mais do Tsunoda do que do Pérez, a temporada dele também, tudo bem que tem tudo aquilo, né, que ele não teve a pré-temporada, que aquilo foi uma idiotice completa, e aí passaram ele na segunda corrida. Loucuras da Red Bull. Mas assim, o fato é que na 16ª corrida é difícil você falar assim, mas ele não fez a pré-temporada. Não fez, mas já fez 14 corridas com esse carro, já dava pra, né, ter alguma noção do que tá fazendo. Mas tá difícil. Tá muito difícil. Outra coisa que tá difícil é pro Hülkenberg encontrar com o Bortoleto, porque o Bortoleto disparou, hein? Nosso querido Borboleto voou para o P8, né? Bateu suas asinhas por conta da punição do Antonelli, né? Mais pontinhos. Mais 4 pontinhos. Mais uma vez escalando o grid com esse carro, mais uma vez subindo na classificação do campeonato, né? Agora ele superou o menino urso, né? E ocupa a 16ª posição. Diriam no Campeonato Brasileiro que ele está fora da zona de rebaixamento. E o Sainz. Passou o Sainz também. Superou o Sainz, bem lembrado. E já olha Leon Lawson com DRS, né? Leon Lawson e Gasly. Ah, sim. Leon Lawson e Gasly já estão no DRS dele. Não, e eu acho que é uma métrica super importante, botando o Hülkenberg no bolso no qualifying, né? Sim. Porque tava parelho no começo, o Hülkenberg deu uma bridinha, o Bortoleto chegou perto, agora o Bortoleto abriu e tipo, valeu, obrigado. Q3 de novo, né? Tá realmente assim, a gente não pode negar que a Sauber melhorou, né? O carro, desde que começaram a fazer os upgrades, o carro realmente melhorou, o carro tá melhor, mas o Bortoleto tá entregando sem perdão, cara. O Hülkenberg, obviamente, tem mais pontos, né? Porque tem aquele pódio. O Hülkenberg, quando ele marcou pontos, ele marcou mais pontos, né? Ele teve resultados melhores, mas o Bortoleto vem marcando pontos muito mais vezes, né? Ele é consistente. E, logicamente, teve o caso isolado da largada da Holanda, sim, mas dá pra chamar de caso isolado. Pera aí, que
a equipe já falou que não foi culpa dele. Que foi culpa do equipamento, que ele fez direitinho lá a embreagem, mas esquentou demais e que deu uma queimada na embreagem. E talvez tinha ter sido um problema até pra trás, a gente não sabia, né? Vai saber. Sim, a equipe deu uma isentada de culpa nele, e que não é exatamente, né, a gente viu a entrevista do Binotto, né, no final da equipe da corrida de Monza, que falou que para um novato o Bortoleto tá indo muito bem e tal, quer dizer, não é uma equipe que fica fazendo carinho nos seus pilotos, como era antes. Agora não é mais, aparentemente, mas tudo bem. Pois é. O que é legal do Bortoleto é que agora a discussão da internet sobre ele, a gente vê, assim, muito uma questão de, pô, ele conseguiu isso e a Sauber não ajudou ele, né? Mas não num tom de pachequismo, de, ele tá prejudicando, entendeu? A Sauber tá prejudicando o desempenho dele, naquela questão bem pacheca. Não, é assim, dá pra ver que a galera fala que, tipo, pô, a hora que alguém acertar alguma coisa melhor pra ele, ele vai conseguir entregar mais. E isso é positivo demais pra ele. E é o que ele tá fazendo. Apareceram condições melhores, ele com certeza agora tem condições melhores, o carro dele tá melhor e tal, e agora ele tá entregando. E tá entregando com consistência, que eu acho que, além da questão do qualifying, né, que é importante, é uma métrica importante, eu acho que você não pode descontar que nas últimas 6 corridas, o Bortoleto marcou ponto em 4. Sim. E o Hülkenberg, desde Silverstone, que ele teve aquele pódio, não marca ponto. Deu meia-noite ali em Silverstone pro Hülkenberg, ele voltou na abóbora, né? Exatamente. Mas assim, muita coisa ainda vai rolar, né? A gente tem aí 8 corridas, 3 sprints, então muita coisa ainda para acontecer. Mas eu acho que é inegável que o Bortoleto tá indo muito bem. E eu acho que é inegável também que quem achava que o Bortoleto não iria bem é doido. Porque, né, com a carreira que ele fez na Fórmula 3 e na Fórmula 2, é impossível que ele chegasse na Fórmula 1 e esquecesse como é que dirige. Exatamente. Mas tudo bem. E que não vamos esquecer, exatamente a mesma coisa que fez o Piastri. E tá aí, 3º ano dele, lutando pelo título. Sim. Uma pergunta muito importante, Felipe, antes da gente puxar o melhor percepção. Quantos Kit Kat você já comprou? Então, cara, eu não gosto de Kit Kat. Eu só gosto de chocolate amargo. E aqui onde eu moro é muito quente, entendeu? É uma cidade quente. Entendo demais. Então, o Kit Kat derrete. Se você comprar mais de um, se você não comprar e comer, comprar e deixar em casa, ele derrete. É problemático eu dar o meu apoio ao Bortoleto. Porém, o que não é problemático de dar apoio é o box. Corte rápido. É Tramontina. Maravilhoso, hein? Que gancho espetacular. Que gancho. Que isso, hein? Porque é muito fácil. Você pode ir no Apoia-se e dar lá a sua contribuição. Nós temos diferentes níveis de contribuição, todas elas com as suas regalias. Agora, o nosso grupo de WhatsApp virou uma comunidade, ele foi expandido, está muito mais organizado. Perfeito. Você pode também mandar aquele Pix maroto e dizer também, né, que a gente faz isso por amor, porque tudo que a gente recebe, a gente investe no próprio podcast. Exatamente. Então, o seu dinheiro é muito bem utilizado na produção do podcast, nunca para servir para a gente, né, fazer festas e coisa e tal, e receber VIPs no paddock. Toda a grana vai 100% para o podcast. Então, se você quiser fazer parte desse nosso grupo, é só ir lá no Apoia-se. Você pode também mandar pela nossa chave do Pix, que é o nosso e-mail, e é isso aí. Sim. Sinta-se à vontade de contribuir como quiser. Aproveitando esse apêndice do nosso grupo de apoiadores, cara, tem grupo de meme agora dentro do grupo de apoiadores. Vocês não estão entendendo o rolê, saca? O grupo de meme é importante, cara. É muito importante você ter o espaço, porque qual é a questão? Tinha horas quando, né, a gente só tinha um grupo que você manda um meme bacana, mas ele é perdido no meio da discussão. É verdade. E aí ele não atinge todo mundo. Agora, com um grupo dedicado, a pessoa pode ir lá e ver, assim, na glória toda dele, entendeu? É importante você ter essa avenida para os memes. Literalmente, porque a Aninha mandou a glória do Leclerc, né, como meme ali, né, quando ele mostrou o popote. Teve, né, já estávamos nessa organização na Holanda, então teve todo o ensaio fotográfico do Leclerc nas dunas, né? Ele tirando férias lá no Nordeste do Brasil, nas dunas. Então, assim, só alegria. Recomendo muito participar, porque é divertidíssimo. Falando em alegria e divertido, vamos ao melhor percepção, porque o melhor foi muito alegre esse fim de semana. O
melhor, eu acho que a gente pode fazer uma menção honrosa ao Alex Albon, que fez um belo final de semana no domingo, né? Ele salvou o final de semana dele no domingo. Mas o melhor é o Verstappen, né? O cara dirigiu um carro quase inseguro, porque não tinha quase que asa traseira, e bateu sei lá quantos recordes com esse carro. Porra, não tem o que dizer. Como que você não vai dar o melhor pra ele, entendeu? E mostrou pela milésima vez por que ele é um dos melhores pilotos que a gente já viu, né? Não é só, porque o carro dele era muito bom. Pô, o cara pilota muito, mano. Não tem como negar. O Verstappen, ele também é o meu melhor, obviamente, mas ele, na Fórmula 1 atual, com esses carros atuais, porque vai mudar no que vem, ele sobra demais, entendeu? Ele dominou esse regulamento de uma forma que poucas vezes eu vi, assim, alguém dominar, entendeu? E que ele tem muito mais complexidades do que outros domínios que a gente teve, entende? Sim, sim. Aí é aquela questão, né? Vamos ver no ano que vem como que vai ser. Mas, e vale dizer também que esse domingo o Max Verstappen vai participar da primeira corrida dele de carro esporte em Nürburgring. Ele tá fazendo isso pra tirar uma licença pra correr de GT3, não é? Isso, pra correr as 24 horas de Nürburgring. Então, assim, se der ruim, o Max já tem um plano B dele totalmente desenhado. Sim, até porque ele vai correr com a equipe dele, né? Exatamente. A equipe ele já tem. É só conseguir as licenças e falar, chega pra um dos pilotos e fala, chegou a tua hora. Agora quem vai correr sou eu. Cara, eu não sei se eu posso estar sendo muito preciosista, mas eu não me lembro da Fórmula 1 depender tanto de um piloto quanto depende do Max Verstappen pra delegar entretenimento, assim, sabe? Cara, eu acho que talvez na época do Schumacher... Talvez. Porque a época do Schumacher com o Mika Hakkinen era fantástica, mas aí eram dois, né? Era a briga deles que era a graça. Mas assim, não sei, cara. Talvez seja um momento realmente único de que, tipo, se você quer ver alguma coisa realmente extraordinária e fora da realidade comum, é o Leclerc não qualifying, o Hamilton... sei lá o que ele fez no GP da China, que ele ganhou o sprint, não sabemos ainda, não tem explicação aquilo, mas assim, na maior parte das vezes é o Verstappen. As 3 vitórias mais emblemáticas do ano foram do Verstappen. Sim, não, e lembrando, né, que ano passado, Monza foi a pior corrida da Red Bull. Pois é. E esse ano o Verstappen chegou e falou assim, não tem problema, é só tirar a asa traseira. O que tava me atrapalhando era a asa traseira. Inacreditável. É inacreditável. Qual que é o seu pior? Rapaz, é difícil não dar o pior. Número 1 pro Tsunoda, porque ele largou bem e chegou mal de novo. E como um conjunto pro pit stop do Bortoleto, entendeu? Porque o Bortoleto mandou mal na entrada, a equipe mandou mal na troca e ele mandou mal na volta de saída. Então, assim, foi uma tragédia total. Uma tragédia coletiva e em grupo. Então, eles todos podem ganhar o pior. Então, o meu pior, diria que vai pro Tsunoda e pra Sauber como um grupo. Porque o Hülkenberg não largou, que... né? Vou nem comentar. E o Bortoleto perdeu uns pontinhos ali por erro dele, sim, um pouco, mas o erro da equipe também foi bem grande, que deu a oportunidade do Albon passar na frente dele. Então, vai pra eles. E você? Cara, o meu pior é a postura da McLaren, não tem como, sabe? Porque essas coisas que você falou da Sauber, na minha visão, entre aspas, são comuns pro nível de equipe atual da Sauber, apesar de delas demonstrar uma consistência boa, no geral, assim. Eles estão melhorando. Eles inegavelmente estão melhorando. Mas a McLaren construiu uma situação de merda no final. É totalmente culpa dela, entendeu? Porque, primeiro que pra chamar os caras tão tarde, a gente vai colocar vermelho e tal, assim. Pô, mas você vai colocar vermelho, demora tanto, assim, sabe? Tipo, já sabia que com o branco não ia dar certo. E vocês têm um caminhão de distância pro Leclerc, o Leclerc que tava puto com o mundo inteiro e preocupando com várias outras coisas, menos com o Oscar Piastri e Lando Norris. Sei lá, tenta alguma coisa. Tô falando que vai dar certo, vai dar errado, mas puxa os meninos pra colocar o pneu macio mais cedo um pouquinho, vê o que acontece. E aí vai no pit stop primeiro, que puxa o Piastri antes. Eles nem tentaram, né? Nem tentaram. E segundo, que faz aquilo que faz com o Norris, gerando aquela torta de climão gigantesca que a gente ficou um tempão discutindo no programa. Então, assim, esse todo da McLaren, assim, essa quase corporativa
gestão da McLaren no esporte me desagrada bastante, entendeu? Me irrita bastante. E vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver. E a sua decepção, qual que foi? Cara, a minha decepção foi a gente não ter tido um resultado, um pódiozinho melhor, um resultado melhor, um pódiozinho da Ferrari ou o Hamilton ter um resultado bacana, porque eu acho que teria sido... São sempre cenas legais, né? E ver o Hamilton na primeira ida pra Monza com a Ferrari ter um resultado bacana teria sido legal. Então sua decepção é Ferrari. Não, a decepção foi a situação, né? O Hamilton tomar a punição, o carro não ser suficiente pra brigar lá na frente, mas também não ser suficiente pra gente sacanear ninguém, entendeu? Porque, assim, foi um desempenho honesto. Então, tipo, ok. Eu vou um pouco nesse todo aí também, todo o entorno da... Foi bem melancólico o pós-corrida, as duas Ferraris se juntando pra dar tchauzinho pra galera, sabe? Mas... Sem mostrar grandes coisas, né? Foi bem tristinho aquilo, considerando tudo que eles preparam, né? Pô, a festa gigantesca que eles fizeram essa semana, né? Onde que foi mesmo que eles foram lá que tinha uma galera pra ver o Leclerc com o Hamilton, assim, lá num prédio lá e tal. Eles fizeram várias coisas bacanas. É que foi numa praça, assim, que tava lotada a praça de gente. Essa que eu tô tentando lembrar. E, tipo, uma puta festa pros caras, sabe? Sim, e aí chega na hora da corrida, não vai, né? Enfim. Mas é isso aí. É o que deu pra fazer. É verdade, é o que deu pra fazer hoje. So box. Agora sim, agradecemos nominalmente os nossos queridos apoiadores, né? Sem eles, nada disso estaria ocorrendo. Sem eles, o Fábio não estaria dando esse talento maravilhoso no episódio, né? De forma alguma, nossos apoiadores são vitais para a sobrevivência do podcast, mas também eles passaram a ser, pelo menos para mim, tenho certeza que para muitas outras pessoas, parte integrante da experiência de assistir a Fórmula 1, entendeu? Aquela bagunça que a gente faz enquanto os carros estão na pista e depois, né, fora das sessões da Fórmula 1, passaram a ser parte integrante e muito importante do meu dia a dia. Então, a gente agradece aos apoiadores pelo apoio e também por estarem ajudando a gente a ser mais feliz. Sim. E o nosso apoio nominal vai para os nossos queridos Leonardo Fernandes, Marcelo Alonso, Bruno Lopes, Isabela Marques, Hugo Costermani, Rafael Rodrigues, Jaime de Oliveira, Andressa Venturi, Ed Silva, Jéssica de Araújo, Márcio Ferreira, Bruna Soares, Felipe Sueiro, Viviane Rocha, Leco Ferreira e Fernando Jambeiro. Mas também eu tenho que dar um abraço especial nessa semana em específico para a nossa querida ex-Box, mas sempre nos corações dos fãs do programa, Carol Cruz, que conheci no jogo da NFL, onde fomos e vimos o Kansas City Chiefs apanhar, mas vimos um show do Patrick Mahomes. Ele lutou bravamente, caiu de pé, mas foi legal, foi bacana. Sempre legal encontrar a galerinha do Box. Ano passado fui com o Leco no jogo e foi resenha demais. Então é sempre muito divertido estar com vocês e fazer esse programa com vocês, não é mesmo? Com certeza. Com certeza. Então é isso. A gente não tem na semana que vem GP. Provavelmente teremos uma live. Eu vou dar a Aninha dela fazer aquela live que ela quer fazer defendendo o Leclerc. Eu acho que é um bom momento pra isso. Aconteceram algumas coisas com o Leclerc nas últimas semanas também que... E quando ela falou essa ideia, eu falei, cara, eu tenho certeza como é que vai ser a capa. Eu imaginei, desenhei a capa inteira na minha cabeça, assim. Logo vocês vão ver. Vamos ver se ela anima de fazer isso. Mas é isso, Felipe. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. E... Box.